Meus irmãos, a paz do Senhor. É muito forte a presença de Deus aqui. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar retornando à minha casa. Aqui é a minha casa. Pastor Walter, muito obrigado pela consideração, pelo carinho, o convite. Que Deus abençoe. Quero reverenciar, melhor dizendo, ao pastor presidente desse campo tão grande e tão abençoado, um pastor que eu muito admiro, pastor Juvenil. Quero dizer que é sempre uma emoção muito grande estar diante do Senhor, um líder que eu muito respeito e me espelho. Assim também, como vossa digníssima esposa, pastora, que Deus possa continuar abençoando vocês. Muito obrigado, viu, pelo carinho. E eu quero dizer que estou emocionado, porque fiz parte desse ministério durante muitos anos e só saí porque Deus tinha projetos para mim em outro lugar, ali no Ministério Vida, Campo de Madureira, pastor Franco Mendonça, no qual hoje eu sou um dos vice-presidentes daquele campo. Mas meu respeito e a minha admiração continua, meu coração continua aqui nesse ministério. Meu pai é pastor desse ministério na cidade de Mineiros, apaixonado demais por esse ministério. E eu quero dizer a vocês que vocês, todos, moram no meu coração. Pastora Neí, sua digníssima esposa, pastora Cláudia, Eliabe, Kênia, que Deus abençoe a todos vocês. Se eu for citar nome, eu vou perder muito tempo aqui e posso até cometer uma falha com alguém, deixar alguém triste. Quero que abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Filemon. Oh, glória a Deus! Como é bom sentir a presença de Jesus aqui. Como é precioso sentir a presença de Jesus. Como é bom estar aqui. Aleluia. Carta que Paulo escreveu a Filemon, versículo 12. Serei breve e bastante objetivo. Pastor José de Moraes, Deus abençoe. Muita gente que eu guardo no meu coração aqui, muita gente. Oh, que maravilha. Carta que Paulo escreveu a Filemon, versículo 12. Podemos ler? E tu torna a recebê-lo como a... Mas vamos ler então, já todos de uma vez. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Podemos assentar. Pode me auxiliar aí, viu, querido? Deus abençoe. Queridos, a carta que Paulo escreve a Filemon é a carta mais curta que ele escreve e, para mim, uma das mais interessantes cartas que ele escreveu. Porque essa carta ele enfatiza que ele não está mandando recado. E nem outro punho está escrevendo por ele. Ele mesmo decide escrever em favor de alguém. Quem é este alguém? Precisamos entender a princípio que Filemon, ele residia em Colossos. E ali Paulo deixara com ele a responsabilidade de cuidar de uma igreja. Ele
supostamente a sua esposa Áfia e supostamente o seu filho Arquipo. E Filemon, pelo que mostra também o contexto, ele tinha altos poderes aquisitivos, monetários, e era um fazendeiro também, muito conceituado na região. Na região de Colossos todo mundo conhecia, todos conheciam Filemon como alguém que tinha poderes. Dentre esses poderes, justamente por ele ter um potencial aquisitivo alto, um potencial monetário alto, dava-lhe o direito de possuir escravos, já que naquele tempo só possuía escravos quem tinha essa envergadura. E ele tinha muitos escravos, mas dentre eles um especial, talvez aquele a quem mais ele confiava, talvez aquele a quem ele mais depositava confiança. Justamente esse, o contexto histórico diz que falcatruou o seu senhor, roubou a Filemon, usurpou a sua confiança. E quando isso ocorre, quando Onésimo faz isso com Filemon, quando falcatrua o seu senhor, quando rouba a confiança do seu senhor, e por causa disso precisa fugir, nesse exato momento Onésimo é tipologia minha, é tipologia sua, porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que acontece é que Filemon tem o direito de executar sobre Onésimo, que o falcatruou. Ele tem o direito de executar sobre Onésimo, que roubou a sua confiança, que usurpou a sua confiança. Ele tem o direito de levar Onésimo à forca. Mas a Bíblia não diz que ele tivesse determinado a levar Onésimo à forca. A Bíblia não diz que ele tivesse determinado a fazer mal a Onésimo. Mas ele tinha direito. Por direito, se ele quisesse levar Onésimo à forca por ter lhe traído a confiança, ele podia, por direito. E o próprio Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, versículo 23. Portanto, o salário do pecado é a morte. Enfatiza. Ele criva. O salário do pecado é a morte. Mas ainda bem que o versículo não termina aqui. Porque enquanto a primeira parte da direita, Filemon executar Onésimo porque roubou, porque falcatruou, porque foi desonesto, porque foi pecador. A segunda parte do versículo vai dizer, mas o dom gratuito de Deus, ele vem para determinar que Jesus Cristo faz pelo pecador. Porque enquanto a primeira parte está dizendo, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que vem por meio de Cristo Jesus. Ou seja, haverá sempre uma segunda chance, haverá sempre uma segunda oportunidade, haverá sempre um amanhã, haverá sempre um amanhecer. Noutra oportunidade, Filemon também tem o direito de executar sobre Onésimo que pecou, lhe roubou a confiança, o decreto que a lei afirma, o decreto que a lei diz. Um capítulo antes, o mesmo apóstolo Paulo vai afirmar, capítulo 5, versículo
20 de Romanos. Veio então a ofensa, o apontamento, a acusação. Para quê? Para dar credibilidade à lei, para tonificar a lei, para dar força à lei. Veio a ofensa para isso. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quando Filemon pensa em executar o propósito, ou se talvez por algum motivo ele pensou em executar o propósito com um crivo da lei debaixo do braço, Onésimo, antes que ele pensasse assim, já estava na estrada, já fugia. Por que isso? O pecador anda fugitivo, o pecador anda tomado pelos seus medos, o pecador anda perturbado, síndrome do pânico, depressão, ansiedade profunda. É uma doença emocional, nós sabemos. É uma doença psicológica, nós sabemos muito bem que não tem demônio. É uma enfermidade, é uma doença. Mas o pecador por si só verte a carapuça. O mal sucumbe o seu ser. Esta enfermidade toma conta do seu ser porque o seu ser está fragilizado. Quando Filemon, quando Onésimo, melhor dizendo, sai das terras de Filemon, ele sai carregando na mochila duas coisas: a culpa e a dívida. A culpa e a dívida. Quantos de nós, entrando, saindo, nós estamos carregando em nossa mochila a culpa e a dívida? Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: eu já paguei um alto preço. Você não precisa mais sofrer estas mazelas. Você não precisa mais carregar estas angústias. Mas Onésimo, pelo medo de ser executado, porque Filemon tinha debaixo do braço o regulamento da lei, que dizia o salário do pecado é a morte, que dizia a ofensa veio para trazer tonificação para a lei. Eu estou no meu direito, eu posso executar, eu posso fazer. Assim é o mundo, a sociedade que não perdoa. Assim é Satanás que não perdoa. Fica o tempo todo esperando a sua queda para poder massacrar você. Mas aí, quando ele pensou que era o fim, ele foi ter com Paulo em Roma. Pastor Juvenil, Paulo está preso em Roma. E o mais interessante é que quando Onésimo chega lá, falando a respeito da sua história para Paulo, que é representativo nesse exato momento, tipologia do próprio Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor Gênesis? A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Então, quando Onésimo chega perante Paulo, na cadeia, em Roma, Paulo agora vai ser tipologia imediata do Espírito Santo. Por quê? Onésimo chega destroçado. Escute isso aqui. Onésimo chega arrebentado. E quando ele chega arrebentado, emocionalmente falando, fisicamente falando, ele diz para Paulo o seguinte:
eu não posso mais voltar para as terras de meu senhor. Eu não posso mais ter vida. Eu não posso mais recuperar a minha reputação. O meu caráter está jogado no lixo. Roubei o meu senhor. Roubei e traí a sua confiança. E ele tem debaixo do braço um regulamento que diz: o salário para o pecado é a morte. Aí Paulo, que é tipologia imediata do Espírito Santo de Deus, diz assim para Onésimo: quem foi que te disse que não tem jeito? Arabacalabachai. Quem foi que te falou que não tem jeito? Cola em mim, fica bem pertinho de mim. Eu vou moldar o seu caráter, vou forjar a sua postura e vou te devolver para a sociedade. Aí eu me recordo que há 9 anos atrás, eu não era o pastor Gênesis, que pela misericórdia de Deus, não por soberba, hoje sou presidente de ministério, vice-presidente de ministério. Eu não era. Eu era uma pessoa há 9 anos atrás que ninguém dava credibilidade alguma. Pelo contrário, as pessoas se reuniam e nessas reuniões eles tratavam do seguinte assunto: aquele neguinho da rua 20, porque Satanás é assim. Ele sabe teu nome, mas só te chama pelo apelido. Diferente de Jesus, ele sabe teu apelido, mas só te chama pelo nome. Mas aí nessas reuniões, minha mãe presenciou uma delas. Ela estava numa loteria no Garavelo, ali próximo à Fortaleza. Alguém vai conhecer, na Igualdade, a fim de pagar algumas contas. E ela viu uma patotinha reunida. Só tinha dessas irmãs, sabe? Que não usam calça curta, não usam saia curta, mas tem a língua comprida. E o que elas falavam? Elas estavam falando em alto e bom som: aquele neguinho da rua 20 está passando da hora de topar a Rotan. A Rotan sentar-lhe o dedo para que eu possa lá no caixão, só para dizer assim: já foi tarde demais. Só serve para causar prejuízo, para fazer peso na terra. Dá trabalho para a esposa. Sou casado há quase 15 anos, minha esposa sofreu comigo 7 anos. Dá trabalho para a esposa, dá trabalho para a mãe, dá trabalho para o pai. Queima o filme da sociedade. Tomara que ele tope a Rotan qualquer hora dessa e a Rotan senta-lhe o dedo. E a minha mãe tinha que engolir seco, chorar para dentro porque não podia chorar para fora. Tamanha vergonha de dizer: vocês estão falando do meu filho. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus começou a trabalhar o meu caráter, a forjar a minha postura, para poder me devolver para a sociedade. Ele nunca devolve o lixo da mesma forma. Se era lixo, eu devolvo um luxo. Alguém entendeu aí? Se é lixo, eu vou devolver um luxo. Se não era ninguém, eu vou devolver alguém. Se dava trabalho, eu vou fazer trabalhar para mim. Da mesma maneira eu não vou devolver, para mostrar para o homem que quando eu quero eu faço, quando eu quero acontece, porque eu sou o Deus da transformação. Caminho para o fim.
Onésimo chega destroçado e Paulo agora é tipologia de imediata do próprio Espírito Santo de Deus. Eu vou trabalhar a sua postura. Vou fazer o seguinte: você vai levar uma carta para Filemon. Eu mesmo vou escrever esta carta. Já viu aquela história? A história escrita pelo dedo de Deus. Capítulo 8 de João. Os escribas e os fariseus pegam uma mulher em flagrante de adultério e levam perante Jesus. Eles acreditavam que estavam levando a mulher para a morte, mas na verdade estavam levando para a vida. Por quê? Eles iriam depositar a mulher ao pé daquele que dizia, João 14, versículo 6, não, eu não sou morte, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eles acreditavam estar levando a mulher para a morte, enquanto depositavam a mulher ao pé daquele que dizia, João 11, versículo 25, não, eu não sou morte, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o que acontece aqui é que Paulo vai escrever uma carta. E já na primeira escrita ele nos traz um ensinamento. Preste atenção nisso aqui. Veja o que está escrito nos primeiros versículos. Eu, apóstolo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Mas à frente ele vai dizer, eu, este prisioneiro, estou gerando Onésimo em minhas prisões. Primeiro ensinamento que Paulo traz na carta. Ele diz, eu sou prisioneiro, mas eu não sou prisioneiro das coisas desse mundo. Não é o Facebook que me prende, não é o WhatsApp que me prende, não é o Instagram, não é o Twitter. Eu sou prisioneiro de Jesus. E quando ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, ele afirma, estou preso. Mas mesmo preso, ou seja, impossibilitado, tomado por improbabilidade, eu continuo gerando. Paulo está trazendo um ensinamento para os nossos dias, para esta geração, que diz, não, eu não consigo gerar porque eu tenho pouco espaço na igreja. Eu não consigo fazer porque não foi me deliberado uma função. Eu não consigo fazer porque não foi me dado um cargo. Paulo está dizendo, eu gerei Onésimo, mesmo nas minhas algemas. Gerei. E ele trabalha a postura de Onésimo. Foge ao caráter de Onésimo. O nome Onésimo significa ser útil. Ou simplificando, utilidade. Mas por que Onésimo deixou de ser útil? Porque abriu mão daquilo que tinha para se deleitar nos prazeres. Mas quando o Espírito Santo pega o homem, quando o Espírito Santo foge ao caráter do homem, ele faz o contrário acontecer. Alguém está dizendo, eu estou te entregando aí um inútil. Apesar de que o nome dele seja útil, o que ele pode oferecer hoje não tem nada de utilidade. Mas quando Paulo vai devolver para Filemon, que é a tipologia da sociedade, ele diz, segura essa, Filemon, estou devolvendo para você Onésimo, aquele que você julgou ser inútil para ti e também para mim, mas que hoje eu te afirmo uma coisa, ele é útil para mim e também para ti.
E tem um detalhe: receba a Onésimo como a quem recebe meu próprio coração. O que significa isso, pastor Gênesis? Deus pega o homem maltrapilho, um traficante como eu era, um usuário de drogas como eu era, que cheguei a fumar por 4 anos 15 pedras de crack por dia. Ele pega o pedreiro, o fumador de pedra, o maconheiro, transforma em um pastor, transforma em um pregador, transforma em um bom marido, transforma em um bom pai, devolve para a sociedade dizendo: ele tem utilidade para vocês, ele tem utilidade para o meu reino, ele tem utilidade para todos. Mas tem um detalhe: receba ele como a quem recebe o meu coração. Ou seja, não toque nele, não toque nela, porque quando você quer tocar nele, quando você quer tocar nela, você está tocando no meu coração. Ai, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Levante a mão mais alto que você puder, que eu vou profetizar. Depois dessa transformação extraordinária, depois dessa transformação impactante, Deus te devolve para a sociedade dizendo: não toque nesse homem, não toque nesta mulher, não toque no meu servo, não toque na minha serva, ele é meu próprio coração. Não mexa no coração do leão da tribo de Judá, não toque. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu vou dar 1 minuto só para quem está no coração de Deus aqui abrir a boca e adorar a Ele. Vai. 1 minuto de adoração. Ei, calabaxere andarabacarabaia. Ei, calabaxere andarabarabaia. Ela machou quem deve arabalabai. De calabaxere abarabacaramandarabaya. Oh, Jesus está dizendo para alguém que você é meu coração. Você está no meu coração. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. E calabaxaramandarabacarabalabarabalabarabalabarabalaba. Só os adoradores, adore. Só os adoradores. Só quem já foi resgatado pelo sangue. Só quem já foi resgatado pela graça. Quem era você alguns anos atrás? Quem era? Olha o que Jesus fez contigo. Receba a Onésimo como a quem recebe a meu próprio coração. Eu termino. O mais interessante é que quando Paulo escreve essa carta, essa curta carta, ele entrega justamente a quem? A Onésimo. Quando Paulo escreve essa carta a Filemon, ele entrega justamente a Onésimo. O que o senhor quer dizer, pastor Gênesis? Onésimo chegou com uma carta perante Paulo. A carta da lei. Está aqui, ó. Pela lei eu devo morrer. Pela lei sou condenado. Pela lei eu não tenho segunda chance. Aí o apóstolo Paulo, que é representativo imediato do Espírito Santo de Deus, pega esta carta que está na mão de Onésimo, amassa essa carta, joga no lixo e começa a escrever uma nova carta. Lembra? No capítulo 8 de João, o escriba tem a função de escrever numa audiência judicial. E lá está o escriba pronto para escrever: condenado está. Mas aí, pastor Walter, quando ele vai escrever, o escriba vai escrever condenado está, ele olha para Jesus.
Aí ele volta até o fariseu e diz: moço, eu não posso escrever condenado está. E por que você não pode escrever condenado está? Eu já estou com a pedra na mão, tu já está com a pedra na mão também, a pena já está molhada de tinta, lavra a ata, escreve condenado está, rapaz. Não posso escrever condenado está. Por quê? Já tem alguém encurvado, escrevendo na areia. E aonde ele escreve, ninguém mais pode escrever. Paulo diz: eu vou escrever uma carta e é você que vai levar. A mesma pessoa que trouxe uma má reputação vai voltar com uma carta de boa recomendação. Entrega a carta para Filemon. E Filemon começa a ler a carta. No final da carta, e aqui eu termino, ele já está disposto, talvez, a executar o plano por lei. Ele já está disposto. Aí ele lê na carta: meu querido e amado Filemon, se Onésimo te dever ou te deve alguma coisa, põe tudo na minha conta, eu pagarei. O que significa isso? Não tem mais laços de acusação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo: pare de carregar esse peso, pare de carregar esta acusação. Ele está dizendo: já está tudo pago, consumado, você não precisa mais sofrer. Eu paguei preço de sangue por você. Se coloque sobre os seus pés, você que acredita no potencial da graça. Ou você que acredita que Ele já pagou um alto preço. Ai, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Alguém vai louvar aqui, e você vai lembrar de quem você era algum tempo atrás. Olha o que o Senhor fez contigo pela graça. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas eu quero aqui aproveitar a ocasião também e fazer um convite. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não é crente, olha o que Jesus fez com Onésimo. Olha o que Jesus fez comigo. Jesus está oferecendo a você uma segunda chance, uma segunda oportunidade de mostrar para a sociedade que tem jeito sim, de mostrar para o mundo que tem jeito sim. Nós temos uma pessoa para Jesus, alguém que está afastado, alguém que ainda não é crente. Oh, rabacalabaxere andarabaia. Se não tem, eu peço que você coloque a mão no seu coração e se deleite nesta graça. Eu vim aqui hoje ministrar uma palavra pastoral. Depois que eu me tornei pastor, hoje eu sou pastor de mais de 600 pessoas. Eu não dei conta mais de pregar como itinerante. Eu não vim aqui pregar para arrastar oferta. Eu vim para te dizer: Jesus pagou um alto preço. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração. Alabaxarabaia. Pode adorar. Eu navegarei no oceano do Espírito, se deleite nesta graça redentora, e ali adorarei. Oh Espírito de Deus, ao Deus do meu amor. se tiver lágrimas para chorar na presença dele, chore.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Calabachara bandarabacarabaia. Oceano do Espírito, Espírito de Deus, e ali adorarei Espírito Consolador, toma de conta desta igreja. ao Deus do meu amor. Se deleite nesta graça aí, meu irmão. Espírito, Espírito, Oh, a graça de Deus, que desce como fogo, a graça redentora de Deus, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. segura só um pouquinho, deixa só os instrumentos. Eu estou sentindo que Deus quer fazer um mover aqui no meio desse povo. Cadê a primeira pessoa a dar lugar na casa? Cadê o primeiro crente batizado com o Espírito Santo aqui? Quem você era algum tempo atrás? Comece a se lembrar. Olha o que Deus fez contigo. Sabe o que é isso? A graça. É só pela graça de Deus. Oh, infinita graça de Deus. Deus está movimentando as águas aqui no meio do templo. Eu quero que você sinta essa presença aí agora. Neiko mendebe arabala basheri andarabaia. E alguém vai ser renovado agora pelo Espírito Santo de Deus por intermédio desta graça. Graça redentora de Jesus. Ei, Espírito Santo de Deus, que nos redime de todo pecado, o sangue de Jesus. Levante a sua voz de adorador e adore, vai. Cadê os adoradores da casa? Cadê? Só os que foram redimidos, só os que já foram impactados pelo Espírito Santo, só os que tiveram uma segunda chance. Abre a sua boca de adorador e adore ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
Espírito, 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 que desce como um fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, 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 ó Espírito Santo de Deus, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, 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 Espírito. Aleluia. Sim, desce como um fogo no meio do teu povo. Aleluia. Como no Pentecostes. Um vento impetuoso. Aleluia. Enche-nos de ti, Senhor, aleluia, oh glória a Deus, a eternidade aos séculos dos séculos, aleluia, Espírito Santo.